Bom, pessoal, vamos falar de banho de sol em animais. Pode. Por quanto tempo você pode deixar o seu animal no sol, o seu passarinho que está na gaiola, quanto tempo você pode deixar ele ali no banho de sol, tá? O verão está chegando, você precisa ter essa informação, tá? Eu vou aproveitar uma dúvida de uma seguidora aqui do canal e vou passar essas informações para vocês, tá? Em primeiro lugar, mamíferos, aves e répteis, eles fazem esse controle da temperatura, essa termorregulação de forma diferente. Mesmo dentro da mesma classe, da classe dos mamíferos ou da classe das aves, existem diferenças. Tá? Eu vou falar sobre termorregulação em cães, em gatos e cavalos e aves. Tá? Eu vou começar pelas aves. Tá? Existem algumas formas de se fazer a termorregulação. Tá? Algumas muito importantes: condução, convecção e a respiração. Tá? Condução é quando há o contato com a superfície mais fria ou mais quente. Tá? Você percebe isso muito bem no caso de um cachorro, quando o cachorro deita ali no chão frio, né? Um chão de granito, um chão de mármore, geladinho, ele deita, então através do contato ele esfria a sua temperatura corporal. Tá? Essa é a condução. Tá? Na convecção, você tem a troca do calor utilizando de corrente de ar ou corrente de água. Tá? Você percebe a ave, por exemplo, ela abre as asas, aumenta essa superfície de contato, tá? O vento bate, tá? E faz essa termorregulação, faz o esfriamento da temperatura corporal das aves. Tá? E pela respiração, nas aves, muito importante. Tá? Você observa a ave de bico aberto, tá? Então com isso você aumenta o volume de troca de ar do meio externo com o meio interno. Tá? Eles também aumentam a frequência respiratória, tá? Então ficam mais ofegantes, aumenta essa frequência de troca de ar, tá? E com isso você faz essa termorregulação. Tá? Condução, convecção, respiração, isso mamífero vai ter, ave vai ter, tá? A maioria desses animais vão fazer esses sistemas. Tá? Então nas aves, você vai perceber as aves quando estão superaquecidas ou hiperaquecidas, você vai observar as aves de bico aberto, tá? Para aumentar esse volume da troca. Tá? Você vai ver as asas delas abertas também, para aumentar essa superfície de contato. Tá? E se você vê a sua ave de bico aberto, de asa aberta no calor, tira imediatamente do sol. Imediatamente do sol. Tá? Coloca num lugar mais fresco. Tá? Já tá me sujando, né? Tá bom. Bom, algumas partes das aves são mais eficientes nessa troca de calor. Tá? Você tem, por exemplo, as cristas, as barbelas, tá? Os brincos nas aves, que tem brincos, tá? E as canelas. Tá? Em geral, essas partes desprovidas de penas são muito eficientes na troca de calor. Tá? E dessa forma, você vai ter diferenças. Por exemplo, vou citar aqui um canário e uma galinha. Tá? Você vai ter diferença na forma ou na eficiência dessa termorregulação. Tá? Uma galinha tem crista, tem barbela, tem os brincos, tá? Tem canelas mais expostas, né? Desprovidas de penas, ao passo que o canário não tem crista, não tem barbela. Né? Então o canarinho ele vai estar limitado ali a abrir o bico, abrir as asas, ou está buscando um local mais frio, tá? E já a galinha tem mais eficiência nessa troca de calor pela existência de cristas, de barbela, esses tecidos, né? Essas partes do corpo que têm maior eficiência na troca de calor. Sobe aqui. Tá? Isso. Bom, uma informação importante também, os mamíferos, as aves e os répteis, eles também conseguem alterar o fluxo, o volume de sangue do interior do corpo para a periferia do corpo. Tá? Como é que funciona isso? Se está muito quente, tá? Ocorre uma vaso... Já deu? Toma aqui para você ficar mais quietinho. Quer não, né? Já comeu até. Então, se está muito quente, você está ali no sol, tá? Isso acontece com os humanos também. Ocorre uma vasodilatação dessas veias, dessas artérias periféricas, aumento do volume de sangue na periferia, então você acaba resfriando a superfície do corpo, a superfície da sua pele. Tá? No contrário, se
Se a temperatura está fria no exterior, ocorre a vasoconstrição, né, desses vasos superficiais, o sangue é jogado para dentro do corpo. Então lá dentro do corpo fica um volume maior de sangue, a temperatura mais quente, tá? E vasoconstrição na periferia. Tá? Isso mamífero faz, aves faz, répteis fazem também. Tá? Mamíferos e aves também têm os tremores. Tá? Os tremores também são utilizados em mamíferos e aves para fazer esse aquecimento. Né? A gente, quando está frio, não fica tremendo? Tá? Isso você treme para gerar um aquecimento. Tá? Essa é a finalidade dos tremores. Tá? Então, mamíferos e aves fazem também. Em aves, algumas vezes, é imperceptível, tá? Porque esses tremores, às vezes, são entre fibras musculares muito pequenas, né? E, às vezes, é imperceptível. Tá? Bom, então, como eu disse, mesmo dentro da mesma classe de animais existem essas diferenças, tá? Nos mamíferos, por exemplo, as maiores diferenças elas vão estar ali na localização e na quantidade de glândulas sudoríparas, tá? Glândulas de suor, tá? Você tem, por exemplo, um cavalo. O cavalo tem um número muito grande de glândulas sudoríparas. Você percebe nitidamente quando um cavalo faz o exercício, ele corre, ou quando você vai fazer uma cavalgada, o cavalo fica muito suado. Depois ela volta. Fica muito suado, né? O boi tem menos glândulas sudoríparas, sua menos, tá? Mas isso tem também variações conforme a raça, né? Bois de origem zebuína, origem taurina, tem essas diferenças. Tá? Normalmente eles suam muito na região do pescoço, mas como eu disse, vai depender da raça. Tá? Cães e gatos já não suam tanto. Tá? Já não tem essa quantidade grande de glândulas sudoríparas. Tá? Interessante que o cachorro e o gato vai ter glândula sudorípara no coxim, tá? Nas almofadinhas das patas. Ali você tem a glândula sudorípara nos cães. Tá? Essa informação é importante, porque pode haver, né, o caso de uma pessoa desinformada, vai lá e coloca o sapatinho no cachorro e deixa o cachorro o dia inteiro com o sapatinho. Né? Então vai prejudicar essa termorregulação, tá? O animal pode hiperaquecer. Tá certo? Bom, lobos e raposas do Ártico já têm ausência da glândula sudorípara nos coxins. Por quê? Porque se tivesse a glândula sudorípara, como o meio externo é muito frio, né, gera o suor, esse suor se congelaria, tá, e aí machuca o pezinho dele quando ele pisa no chão. Tá? Esse é um cuidado que se deve ter, por exemplo, na seleção de cães para puxar trenó. Né? Então se procura raças de cães com menos glândulas sudoríparas na região dos coxins. Tá? Para essas gotinhas de suor não congelarem e não machucarem ali os coxins. Tá? Porcos são muito eficientes nessa transferência de calor através do contato, da condução. Né? Você vê que eles deitam ali em poças de água, em poças de lama, para fazer essa troca de calor através do contato com uma superfície, a lama mais gelada. Tá? Mas em todo caso é importante que você permita ao animal ter acesso a partes com sombra e a partes com sol. E que ele possa estar fazendo essa escolha. Tá? O animal precisa conseguir escolher entre... O animal precisa conseguir escolher entre estar no sol ou estar na sombra. Isso é muito importante. Tá? Isso em criação de bovinos, por exemplo, antigamente se desmatava, né? Aquelas áreas enormes, só pasto, o animal não tinha acesso à sombra. Né? Hoje em dia, com o aumento do conhecimento, o pessoal está se conscientizando mais, né? Hoje se já entende que você precisa ter áreas de sombra no pasto. Tá? Caso contrário, o animal ele sofre, ele tem um desempenho menor, você tem menor produção de leite, menor produção de carne, você piora o desempenho do animal como um todo. Então, é importante ele ter essa possibilidade de escolher entre áreas de sombra e áreas de sol. Tá? No caso das aves, de gaiola principalmente, os passeriformes, né? Estamos falando aqui de canário, curió, trinca-ferro, coleirinho, enfim.
muitas, né? Eles não têm essa possibilidade de estar indo para uma área com sol ou área com sombra, porque eles estão na gaiola. Então muitas vezes você precisa desempenhar esse papel, precisa pegar a gaiola e colocar ali para ele tomar um pouquinho de sol, tá? Mas não pode ser muito sol. Tá? As aves já têm uma temperatura muito alta, tá? A temperatura das aves varia aí de 40 a 42 graus centígrados, tá? Em média 41 graus centígrados, tá? Muita variação entre espécies, tá? Mas em média 41 graus centígrados é a temperatura das aves, tá? E você vai deixar ela no sol, elas têm uma facilidade de hiperaquecimento, superaquecimento muito grande, tá? Então sol mata mesmo. Você vai pegar a gaiolinha e colocar no sol, é coisa de 20 minutos. Tá? Em alguns casos, se o sol estiver muito forte, estiver perto de meio-dia, 20 minutos é até muito. Tá? Que passeia, né? Então, em alguns casos, 20 minutos é até muito. Se for no começo do dia, se for no final do dia, tá? Talvez você possa manter essa gaiola no sol um pouco mais de tempo, tá? Mas observando esses sinais, como eu disse, tá? Se está com o bico aberto, se está com a asa aberta, tira imediatamente do sol, tá? E aí você vai me perguntar, pô, mas em relação à vitamina D, tá? Vitamina D, muito importante, inclusive para as aves, essencial, tá? Mas o que acontece? A maioria das rações tem já a vitamina D na sua fórmula. Você pega uma caixa de ração de cachorro, de gato, de ave, o que seja, né? E você vê no verso, tem ali o enriquecimento, né, por quilo, enfim. E ali você vai encontrar a vitamina D, tá? Então a grande maioria das rações tem já a vitamina D na sua formulação. Isso por quê? Porque os animais hoje que a gente tem domésticos, a maioria são criados indoor. É dentro da casa, é dentro do apartamento, no caso de animais de produção é dentro de um galpão, né? Então você precisa ter a vitamina D incorporada a essa ração, tá? Então se não tiver banho de sol, não vai ser um prejuízo muito grande para o seu animal. Tá? É muito comum em criação de aves, grandes criações, você tem criações de, claro, de frango, de galinha, mas você tem criações de passeriformes também, de psitacídeos, canário, curió, bicudo, enfim. Você tem lá 200 gaiolas, 500 gaiolas, né? É inviável você estar colocando 200 gaiolas todo dia, 20 minutos para fora e 20 minutos para dentro, tá? Então a maioria dessas aves não tem esse acesso ao sol, tá? Mas a vitamina D tá na ração, tá? E essas aves têm um bom score corporal, têm uma boa saúde, tá? Tudo bem, tá? Bom, essas são algumas informações então para você, tá? Para você ampliar o seu conhecimento sobre os animais e se você deseja informações mais detalhadas, se você deseja então que a gente atue aí no caso específico aí na sua casa ou com o seu animal, envie um contato, tá? Que a gente agenda uma visita, um atendimento aí para vocês. Muito obrigado.